Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo lhe faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se-lhes semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Deus, de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Eu quero começar o nosso culto hoje com estas palavras. Palavras do Salmo 115. Honra somente a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória. O nosso objetivo é glorificar, honrar o nosso Deus com a nossa vida, atitude e com este culto que prestamos a Ele. Então, com estas palavras, dou as boas-vindas a todos vocês. Deus abençoe muito o seu lar, esse nosso momento de adoração. Eu quero orar com você neste momento. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós queremos, ó Pai, neste momento, contemplar a Tua beleza, a Tua santidade, poder também apresentar, Senhor Deus, o nosso país na presença do Senhor, apresentar a nossa igreja diante do Teu altar, apresentar cada família na presença do Senhor, ó Pai. E desde já queremos agradecê-lo, pois o Senhor tem sido tão generoso para conosco, tão bondoso, ó Pai, quiçá misericordioso com cada um de nós. O Senhor tem abençoado a obra das nossas mãos, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos acolhido nas Tuas santas e benditas mãos, tem dirigido os nossos passos e tem nos dado, além do que pedimos e merecemos. O Senhor tem nos dado a Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos exorta dia a dia, ó Pai amado. Por isso Te agradecemos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de todos os nossos irmãos e familiares. Pedimos que o Senhor esteja tendo misericórdia, Senhor Deus, dos nossos governantes, abençoando e iluminando, Senhor Deus, desde os nossos vereadores, os prefeitos, ó Senhor Deus, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, nossos senadores, os nossos governadores, ó Pai amado, o nosso presidente, os nossos líderes ali na área jurídica, ó Senhor Deus, juízes. Senhor Deus, ilumine cada um deles, abençoe com graça e misericórdia, dando discernimento, ó Pai amado, para que assim possam cumprir com grande lisura, transparência, o papel que lhes cabe, que lhes foi conferido, e assim possamos ter paz, assim o nosso país possa ter paz, Senhor Deus, menos conflitos. Senhor, dê sabedoria a todos aqueles que estão investidos de autoridade. Abençoe, Senhor Deus, os empresários, os profissionais, os gerentes, os funcionários. Senhor Deus, tenha misericórdia daqueles que tiveram os seus contratos de trabalho suspensos ou congelados neste momento. Supra as necessidades de todos. Dê a paciência, a perseverança para este momento. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja.
pastor, presbíteros, diáconos, todos os membros, ó Senhor Jesus, para que unidos numa só fé, numa só esperança, possamos servir o Senhor com inteireza de coração e conduzir o teu povo, Senhor Deus, de acordo com como o Senhor requer. Pai, abençoe este nosso momento de devoção, alimenta-nos, ó Deus, preparando-nos para essa semana que já se inicia, para que possamos descansar e esperar somente das dadivosas mãos do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero convidá-los para nós refletirmos nesta noite na carta aos Hebreus. Por favor, você pode abrir aí a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, Hebreus, capítulo de número 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Mas eu quero focar a nossa atenção nesta noite, especialmente no verso 5 e verso 6. Mas, por favor, Hebreus, capítulo 13, leremos do verso 1 até o verso de número 6. Tudo bem? Vamos lá? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemo-nos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Até o verso de número 6, meus irmãos, de Hebreus capítulo 13. Bom, no penúltimo versículo do capítulo 12, o versículo 28 do capítulo 12, o autor diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. De modo que sirvamos a Deus
de modo agradável, com reverência e santo temor. A palavra-chave que vai reger o capítulo 13, ela está na verdade no verso 28 aqui do capítulo de número 12. Não é? Para servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então o que ele vai falar a seguir está sendo regido por esta palavra aqui, de servir a Deus de modo agradável. Servir de modo agradável. E aí o capítulo 13 vai dizer exatamente como é que nós podemos servir a Deus de modo agradável. Você quer servir a Deus de modo agradável? De modo a agradá-lo? Então o capítulo 13 vai mostrar sobre isso. Quando ele já diz no verso 1 sobre o amor fraternal, ele fala sobre a hospitalidade, ele fala sobre lembrar dos encarcerados e aqueles que sofrem maus tratos, ele fala sobre o casamento, sobre o leito digno de honra. Assim agrada a Deus, do contrário desagrada a Deus. E ele continua. Então, versos 5 e 6, eu quero ver alguns princípios aqui para vivermos vida de modo agradável a Deus, com reverência e santo temor. Então, o capítulo 13 vai mostrar isso, como se vive uma vida agradável a Deus. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, o autor aos Hebreus nos chama a vivermos uma vida de modo agradável a Deus, com reverência e santo temor. De modo agradável a Deus. Agora, como é que se vive assim, de modo agradável a Deus? Porque o que nós sempre queremos é agradar a Deus. E ele diz aqui, vamos ver o que ele vai dizer para nós no capítulo 13. E é uma palavra muito oportuna para cada um de nós, muito oportuna. Porque quando o autor aos Hebreus escreveu essa carta, ele estava se dirigindo a um grupo de cristãos ali no primeiro século, não é? De cristãos num período muito diferente da realidade de tudo que eles já tinham vivido. Porque era um período de perseguição. Um período de perdas de casa, perdas de bens, perdas de salários, perdas de moradia, né, perda de dignidade. Eles tiveram que fugir da sua pátria, deixando tudo para trás, vivendo meio escondidos. Não é? A lei era contra eles, o imperador era contra eles, a lei romana, os patrícios judeus contra eles. Então, um momento muito atípico, e é neste momento que o autor vai dizer para eles viverem, mesmo em meio àquela situação, de modo agradável a Deus. E por que eu disse que é uma palavra muito oportuna para nós? Porque nós também, como cristãos, vivemos dias muito estranhos para nós, dias muito difíceis. Momentos de perdas. Uma das perdas é o poder reunir, desfrutar da comunhão com os irmãos. Não é? O salmista diz que é bom e agradável viver em comunhão, viver em união. Se nós perdemos isso, pelo menos por um tempo, e sem falar em outras coisas também, perdendo a nossa liberdade, não é? de vida normal, de ir e vir, estamos sendo cerceados da nossa liberdade por motivo do Covid, da doença que está por aí, e outras coisas mais. Alguns perdendo no seu poder aquisitivo, no seu salário, alguns dos seus empregos, enfim, então um momento diferente, não perseguição, mas um momento de perdas também. Lá por causa da sua fidelidade a Cristo Jesus. Não é o caso hoje aqui. Mas uma palavra muito oportuna, viver de um modo agradável a Deus, num contexto diferente. Numa situação anormal. Então é isso que ele está dizendo. E aí no verso de número 5, ele vai dizer para nós, eu disse que eu quero olhar para o verso 5 e verso 6 de um modo mais direto. Então no verso 5, ele faz duas exortações. Primeiro, seja a vossa vida sem avareza. A outra versão diz exatamente, seja a vossa vida de não amor ao dinheiro. Então, primeiro, seja a sua vida sem avareza, sem amor ao dinheiro. Segunda exortação, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes.
E ele continua no final do verso 5 e verso de número 6. Ele diz então como viver assim: de não amar ao dinheiro, não à avareza, uma vida de contentamento. E aí ele vai dizer, construindo a nossa vida, não é, sob o cuidado perene de Deus e de suas promessas. Ele diz no final do verso 5, porque ele diz: de maneira nenhuma, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Só praticando isto é que nós teremos condições de ter uma vida agradável a Deus nesses dias turbulentos, nesses dias complicadíssimos em que nós estamos vivendo. Então vamos lá, a primeira exortação do verso de número 5. Seja a vossa vida sem avareza. Essa é a primeira exortação. Viva uma vida livre do amor ao dinheiro. Olha, meus irmãos, quando eu li isso aqui, me veio à mente assim como que um raio, lá o livro de Provérbios, capítulo 23, verso 4 e verso 5. Me veio na hora, Provérbios 23, verso 4 e verso de número 5, onde diz assim: não te fatigues para seres rico, não apliques nisto a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Mas veio na hora, porque embora o trabalhar é interessante porque é uma marca de sabedoria, servimos a Deus realizando o nosso trabalho com excelência, mas viver só pelo trabalho, só para juntar riquezas, com amor aos bens, até tendo uma vida de avareza, aquilo que advém do trabalho, ele diz que essas coisas são vulneráveis. Ele diz aqui a ideia de a riqueza fará para si asas, como uma águia que voa, e uma águia voa longe, voa alto, vai embora. Ele diz que viver em função disso, ele diz que não é o ser sábio, porque essas coisas podem criar asas como águia e ir embora. Quantas coisas nós perdemos? Ele disse, então, viver uma vida apegada, amando o dinheiro, ou uma vida até avarenta, tirando talvez da própria boca, para guardar, para amontoar, ele disse, esse trem pode criar asas como uma águia e ir embora. E aí? E aí? Então é interessante quando ele começa a colocar para a gente aqui a ideia de que os bens materiais podem desaparecer. Podemos perdê-los. Se a nossa vida for edificada, construída só com base nos nossos bens, o que faremos se eles criarem asas e for embora? É interessante que a Bíblia não diz que o dinheiro é mal em si mesmo. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz que o amor ao dinheiro, aí sim. O amor ao dinheiro, aí é grande problema. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, verso 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí é interessante porque a palavra de Deus apresenta para nós vários exemplos de pessoas cujas vidas foram apegadas aos bens e então até avarentos, amando os bens materiais, e foram derrotados por isso, foram envergonhados, expuseram as suas famílias, foram derrotados. Eu fiquei pensando, por exemplo, em Acã. Você se lembra de Acã no livro de Josué? Deus tinha dito para que eles não cobiçassem, não pegassem nada dos despojos da guerra. Mas quando Acã vê uma capa egípcia, uma barra de ouro, viu aquilo dando mole ali, dando sopa ali, ele amou tanto aquelas coisas, mais do que todos os outros. Ele amou tanto aquilo que ele pegou, trouxe para sua casa, enterrou no meio da sua tenda. Vocês lembram o desfecho da história. Ele foi apedrejado juntamente com todos os seus bens e a sua família, por causa do seu amor àqueles bens materiais. Você se lembra também de Geazi? Geazi era aquele moço auxiliar do profeta Eliseu. Lembra que Eliseu curou Naamã, né? Foi o instrumento de Deus para a cura de Naamã?
E então Naamã quer compensá-lo, quer dar vestes, festivais, muitos bens, muitas riquezas, mas ele disse não, não quero. E aí Geazi vê aquilo e diz, mas poderia ter dado a mim. E ele vai atrás de Naamã, ele inventa uma história, ele mente, porque ele amava tanto aquelas coisas ali, e ele recebe aqueles bens. Mas os irmãos também se lembram do desfecho da história. Ele ficou leproso e, consequentemente, toda a sua casa, toda a sua família leprosa. Você se lembra ainda de Judas Iscariotes? Judas, um apóstolo de Jesus, mas vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. 30 moedas de pratas. O que aconteceu? Judas ficou sem aquele dinheiro, Judas saiu e foi se enforcar e foi para o inferno. Porque Jesus disse que ele era o filho da perdição. E Ananias e Safira, aquele casal, bonito aos olhos de todos, unidos. Unidos até para ser avarentos, para mentir para o Espírito Santo. Disseram que estava dando um valor, mas aquilo era mentira, porque eles amavam aqueles recursos. E eles foram mortos na porta do templo. Então, quando nós começamos a pensar em ser a vida sem avareza, a outra tradução diz, seja a vossa vida de não amor ao dinheiro, é porque este amor, essa vida de avareza, nunca ajuda, mas ela derrota, ela destrói, traz destruição. Destruição, porque em um momento de decisão, qualquer um de nós vamos seguir aquilo que nós mais amamos. Se nós amamos mais os bens terrenos, no momento de decisão nós vamos ficar com os bens terrenos, mas eles podem criar asas como a águia e ir embora. É por isso que ele vai falar sobre isso, não amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro, uma vida de avareza, não é uma vida agradável a Deus. Porque se tiver que escolher entre Jesus e os bens materiais, se o meu amor estiver nos bens materiais, escolherei os bens materiais. Então, meus irmãos, antes que esse teste chegue, o momento de ter que decidir em que lado ficar, que esteja claro no nosso coração, no meu coração, no seu coração, o nosso amor a Cristo Jesus. Vivendo assim, você está vivendo uma vida que agrada a Deus. Então, uma afirmação muito útil, porque o que nós queremos é uma vida agradável a Deus. A segunda exortação do verso 5, contentai-vos com as coisas que tendes, é cultivar o contentamento. Cultivar o contentamento. O contentamento, ele é uma virtude cristã que deve ser cultivada. Assim como um jardim, se você quer um belo jardim com flores, livre de pragas, você tem que cultivá-lo. O contentamento é uma virtude que tem que ser cultivada em nosso coração. Porque nós vivemos em um mundo que trabalha o descontentamento das pessoas. Trabalha a insatisfação. E você encontra as pessoas descontentes. Nós somos bombardeados todos os dias com mensagens que para você ser feliz, você precisa de mais coisas, do último modelo, possuir mais e mais coisas. E então muitas vezes nós sentimos em nosso coração o descontentamento. Descontentamento com o nosso trabalho, porque tem alguém que tem um trabalho diferente. Descontentamento no casamento, porque começa a apresentar alguém diferente, alguém com outras características. Então gera o descontentamento no casamento. O descontentamento nas igrejas. Nesses dias hoje online, não é, que nós podemos ouvir um culto aqui, um culto acolá, não é, de várias igrejas, e às vezes a gente começa a gerar um descontentamento com a igreja da gente, porque a outra é diferente. O descontentamento no próprio lar, descontentamento com o carro que temos, com a casa que nós temos e vivemos, descontentamento com a própria vida, Então nós podemos facilmente ser picados com o vírus da insatisfação. E quando a insatisfação entra no nosso coração, o que vai gerar? Descontentamento. E uma vida descontente não será uma vida agradável a Deus. O filósofo Immanuel Kant, ele observou certa feita o seguinte: dê a um homem tudo o que ele quer,
E no momento que ele receber tudo o que ele queria, tudo já não é mais tudo, porque já existem outras coisas que ele vai querer. Por isso, Paulo diz lá em Filipenses 4, verso 11, dizendo assim: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Quer dizer, é como que um segredo, aprender o contentamento. O contentamento não nasce, a gente não nasce com contentamento. É algo que nós temos que aprender. Aprender. Olha, e se o apóstolo Paulo teve que aprender o contentamento, nós também. Nós também. Pois mostra que não é algo natural. Não é algo natural. É algo que nós temos que aprender. O John Stott, em um dos seus livros, ele diz assim: o contentamento é o segredo da paz interior. Olha aí, é o segredo da paz interior. Um coração, às vezes, que está aflito, sem paz, é porque, às vezes, na sua mente, no seu coração ali, o que reina é o descontentamento, a insatisfação. Então, o contentamento é o segredo da paz interior. Recorda a dura verdade de que não trouxemos nada para este mundo e não podemos tirar nada deste mundo. Nós partiremos sem nada deste mundo. Então, a vida de fato é uma peregrinação de um momento de nudez, do nascimento de nudez, para um outro momento, também partindo sem nada. Portanto, irmãos, devemos viver com simplicidade, dizia lá o John Stott. Eu já contei na igreja uma história que eu li ainda muito jovem, e ela contava de um piloto, um capitão de uma grande aeronave, e ele estava sobrevoando aqueles arrozais, aqueles pequenos rios lá do Vietnã. E então, quando ele estava no seu avião ali, e ele passando por cima, o capitão daquele avião, um homem muito famoso, e ele mostrou para baixo para o seu copiloto e diz assim: tá vendo aqueles arrozais, aqueles rios, não é? Aqueles pinguinhos lá que são canoas? E aí ele diz: estou vendo lá. Ele diz: bom, eu quando criança eu estava em um desses barcos, trabalhando ali nos arrozais, pescando nos barcos, pescando naqueles riachos, naqueles rios, e eu olhava para cima e via esses aviões passando aqui, e aquilo me infligia tanto dor no coração, porque o meu desejo era um dia chegar, voar naquele avião, e chegar a ser um capitão de um daqueles aviões. E ele dizia: eu cheguei e eu sou hoje um capitão de uma grande aeronave, passando por cima e olhando lá embaixo. Ele dizia: mas sabe qual que é o meu desejo hoje? É deixar todas estas coisas aqui e estar lá, naquele barco, pescando ali, com pouca preocupação, com pouca responsabilidade sobre mim. Então a ideia é o descontentamento na alma. Quando no barquinho, descontente quando olhava para o capitão do avião. Mas agora que lá ele está, vendo o grau de dificuldade, a responsabilidade, agora ele desejava lá estar naquele barquinho. Então é interessante a gente pensar nisso e olhar para o nosso coração e perguntar a nós mesmos: o que realmente eu amo? As coisas ou o doador das coisas, o próprio Jesus? O que realmente é tesouro para mim? Jesus. Estou satisfeito com Cristo Jesus? Porque o nosso contentamento, irmãos, é uma testemunha para o mundo de que nós valorizamos Jesus e aquilo que Ele tem nos dado, valorizamos Jesus mais do que toda ou qualquer coisa que podemos ter. Não é? E se estamos descontentes, insatisfeitos, claramente nós estamos pensando que o contentamento só virá à medida em que adquirirmos mais e mais e mais coisas. Mas se nós já temos Jesus, podemos dizer: Ele é o meu tesouro. Ele é o meu tesouro. E aí a gente começa a olhar para a palavra de Deus, Ele é o nosso tesouro. E aí ele diz assim em Efésios, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais. Toda sorte de bênçãos celestiais. Então isso vai gerar o contentamento, a satisfação em meu coração. E assim terei uma vida que agrada a Deus. Viverei de modo agradável, com reverência e santo temor. Um coração insatisfeito
Então, descontente, sempre, dificilmente eu terei condições de agradar, de ter uma vida agradável a Deus. Então, cultive o contentamento na sua alma, no seu coração. E são nesses dias difíceis. São nesses dias difíceis. Não viva a vida de avareza, não viva uma vida de descontentamento. Porque são nesses dias que nós devemos sempre, mas essa palavra para nós, nesses dias que lá também eles viviam dias muito complicados, mas era essa palavra, o chamado para viver vidas que agradam a Deus. E aí ele fala agora no final do verso 5 e verso 6, o que nos dá condições para vivermos assim, uma vida sem avareza, sem o amor ao dinheiro e uma vida de contentamento. Ela só virá a partir exatamente do momento que nós vamos construindo a nossa vida sobre Deus, sobre as promessas do nosso Deus. Olha o final do verso 5. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, vivendo uma vida assim, nós vamos ter condições de viver uma vida de contentamento, mesmo nesses dias tão difíceis, dias de perdas. Dias de perdas, né? Então aqui está o segredo aqui, não é, que ocorre através dessa nossa edificação no próprio Deus, nas próprias promessas dele, naquilo que ele nos dá. Se você está usando Deus para lhe dar aquilo que você deseja, você nunca ficará contente. Nunca terá o contentamento. Porque as coisas nunca poderão satisfazer os nossos corações. Porque nunca serão suficientes. Nunca suficiente. Então, aqui está o segredo do contentamento. Acredite nesta providência de Deus. Na providência de Deus. Pois Ele diz, nunca, jamais te desampararei, te abandonarei. E aí eu achei tão interessante porque esta palavra aqui que o autor aos Hebreus diz, ele está citando passagens do Velho Testamento. Ele está citando Deuteronômio no capítulo 31, verso 6 e verso 8, e Josué, capítulo 1, verso de número 5. E eu achei assim tão interessante, sabe por quê? Porque esta palavra foi dita aos filhos de Israel, como está nos dizendo hoje, num momento também diferente na vida deles, e um momento em que eles estavam desacreditando que Deus era com eles, que Deus era o tesouro deles, que Deus era suficiente para eles. Não é? É interessante porque eles diziam assim, o Senhor nos tirou do Egito para nos deixar morrer aqui no deserto. O Senhor nos tirou do Egito para nos deixar morrer de sede agora no deserto. Então, o Senhor é poderoso, o Senhor fez, mas para que possamos morrer aqui no deserto. Então, mesmo Deus dizendo para eles, eu estou com vocês, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, eu sou o auxílio de vocês. Mas eles constantemente diziam isso, o Senhor nos tirou, mas vai nos deixar morrer aqui. Olha, lá no Egito era melhor, porque lá tinha os pepinos, os melões e outras coisas mais. Porque a ideia deles é o que daria contentamento, satisfação a eles, eram as coisas. E não Deus que estava com eles. Quão importante, irmãos, essa palavra para nós. Porque somente em Deus nós encontramos a plena satisfação para o nosso coração. Fiquei pensando lá em Gênesis capítulo 30, o verso 1. Gênesis capítulo 30, verso 1. Uma palavra que mexe com o nosso coração, com a nossa alma. E é uma fala de Raquel, Gênesis capítulo 30, o verso 1. Raquel disse assim, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Ter ali o seu esposo, ter o seu lar, ter muitas bênçãos, não bastava. Dê-me filhos ou eu morrerei. E aí é interessante, porque vocês conhecem a história. Deus deu a ela 2 filhos, não deu? Mas ela morreu no parto. Dê-me filhos ou eu morrerei, senão eu morro. Deus deu, mas ela morreu. Não pôde nem criar
o seu Filho. Então, meus irmãos e amigos, falando dessa providência de Deus, do que Deus dá para nós, e saber que temos Deus, isso deve nos bastar, porque se nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas é possível até mesmo pregadores, até mesmo nós pregadores que pregamos sobre a providência de Deus, pregamos sobre a suficiência em Deus, podemos deixar de acreditar nela. Podemos deixar de acreditar que Deus nunca nos abandonará, que Deus nunca nos deixará, que precisamos confiar nele, ele é o nosso auxílio. Então, confiar na providência de Deus, que ele jamais nos abandonará, que ele é fiel à sua palavra, este é o segredo para não ter uma vida de avareza e para ter uma vida de contentamento e assim então uma vida agradável a Deus. Esse é o nosso tema, não é? Viver, o verso 28, viver para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, acreditar nessa palavra do Senhor, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Auxílio, a ideia de auxiliador. Ele por nós, Ele nos auxiliando nas nossas dificuldades e limitações. Um Deus por nós. Deus por nós, né? Também está citando aqui o Salmo 118. Lá também chama esse nosso Deus de nosso ajudador, nosso auxiliador. Assim viveremos ou serviremos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Bom, também li esses dias dos pais apostólicos, e aí estava lendo uma história, fazia menção ali a uma história de um grande pregador, João Crisóstomo, e ele foi chamado perante ao imperador porque ele havia desafiado a autoridade do imperador. E o imperador disse a João Crisóstomo o seguinte: se você não parar de dizer o que está dizendo, eu o banirei. Aí o João Crisóstomo disse o seguinte: este é o mundo do meu Pai, para onde você vai me banir da presença do meu Pai? E então o imperador diz: ok, mas eu vou te matar. E ele diz: não, não vai, minha vida está escondida em Cristo Jesus. E então o imperador diz para ele o seguinte: bem, eu vou afastar você de todos os seus amigos. E ele disse assim: bom, eu tenho um amigo nos céus, que nunca me deixará, nunca me abandonará. E aí o imperador diz o seguinte: bem, eu vou levar todos os seus pertences, deixar você sem nada. E ele disse: não, você não vai, porque o Senhor é o meu tesouro, e ele você não pode tirar da minha vida. Você percebe o que João Crisóstomo está dizendo? E o que ele está dizendo aqui é que o Senhor é o meu ajudador, ele é o meu tesouro. Posso perder tudo, ser banido, mas ainda continuarei na presença de Deus e tendo Deus como meu tesouro. Então não vou temer. Não vou temer o que me pode fazer os homens, o que o imperador poderia fazer com ele. Então é um homem que, primeiro, não avarento, não apegado às coisas, um homem que tinha o seu contentamento em Deus, em Cristo Jesus. E é o que o autor aos Hebreus está nos chamando também, meus irmãos. E é a palavra que eu quero deixar para você nesta semana. Dias tão complicados, dias difíceis, né? Dias de incerteza. Talvez você deita e a cabeça fica a milhão, pensando como será, o que vai acontecer, o que eu posso perder, o que já tenho perdido. Mas pensa no que você tem Deus, Jesus Cristo. E pensando no que ele diz aqui, isso gerará contentamento na sua alma, no seu coração, satisfação com o que Deus tem dado a você. O homem que tem Deus como seu tesouro, né, ele tem todas as coisas. Ele tem a maior bênção. Ele tem aquilo que o mundo não pode dar. E se você viver uma vida assim, você vai estar servindo a Deus de modo agradável. E é o que nós queremos, viver uma vida de modo agradável ao nosso Deus.
Amém, meus irmãos? Que Deus muito vos abençoe, Deus vos ilumine e que você seja achado fiel, servindo a Deus de modo agradável. Deus te abençoe muito. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração nesta semana. Não sei o que essa segunda nos trará, mas o que eu sei é que se você olhar para o seu tesouro maior, sendo Jesus, isso te dará paz, isso dará contentamento para a sua alma. Deus te abençoe. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Hoje pra te adorar, vou que eu aceitei. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Hoje pra te adorar, vou que eu aceitei. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado pela reflexão na tua santa e bendita palavra. Obrigado porque nós temos o Senhor como nosso Deus, como a razão do nosso viver. Pai, orienta sempre o nosso amor, sempre a nossa dedicação, para amá-lo acima de todas as coisas, ó Pai. E assim poder esperar das dadivosas mãos do Senhor. Saber que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor jamais, nunca nos abandonará. Porque o Senhor é um Deus fiel à palavra do Senhor. O Senhor morreu para que tivéssemos vida em abundância. Se o Senhor nos amou assim quando ainda éramos pecadores, muito mais agora que somos filhos do Senhor, filhos rendidos na presença do Senhor, adotados na família do Senhor, ó Pai. Pai, despeça-nos com a tua paz, abençoe o teu povo, abençoe cada lar, abençoe o nosso coração com esta paz que vem do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça, o amor e a paz do Deus Trino esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe.